Continuando o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Manifestação ao longo do tempo. O esclarecimento de uma lembrança pode não acontecer de uma vez só. Na maioria dos casos, o processo se dá gradualmente. As lembranças podem surgir repentinamente durante um período de dias, semanas, meses e até anos. Seu filho pode falar sobre a vida passada uma vez e novamente um ano depois, e nunca mais falar. Ou pode ser uma dessas crianças que frequentemente se referem às suas vidas passadas durante uma conversa, pegando-nos sempre de surpresa. Como nunca sabemos se a criança acabou de expressar tudo o que precisa de sua lembrança, é preciso ter cuidado para não dizer nem fazer nada que possa desencorajá-la a trazer a lembrança à tona novamente. Se você quiser partilhar essa incrível história com parentes e amigos, seja discreto. Não dê muita ênfase, sobretudo diante da criança. Ela pode ficar desconcertada. Conheço casos de pais que, em seu entusiasmo ao contar a história a terceiros, fizeram com que as crianças ficassem desnorteadas por terem se tornado o centro das atenções, a ponto de negarem ter lembrado de uma vida passada. Protejam-nas também das críticas. Não fale desse assunto com parentes e amigos que você sabe de antemão que não acreditarão. Bastam algumas palavras desencorajadoras ou uma piadinha de escárnio para que a criança capte a mensagem de vidas passadas. São algo que os adultos consideram ridículo. Nesse caso, ela vai esconder. Alguns pais me perguntaram se achava correto tentar fazer a lembrança voltar a aparecer, ao invés de esperar que surgisse espontaneamente. A resposta é sim, se você o fizer delicadamente, sem pressionar a criança. Se a primeira lembrança espontânea foi breve, como costuma ser, talvez você não tenha tido tempo suficiente para prestar esclarecimentos ao seu filho, nem dar-lhe a segurança de que precisa. Ou após refletir sobre o que ele lhe disse, você pode ter percebido que ele não fechou um assunto importante. Esses são bons motivos para se tentar fazer a lembrança ressurgir, e não há nenhum risco nessa tentativa. Use seu instinto para determinar o melhor momento para fazer perguntas. Espere até que você esteja tranquilo e a criança relaxada, e ambos longe de fontes de distração. Então, quando você sentir o momento certo, relembre casualmente o que a criança disse em outra ocasião. Fale assim, por exemplo: lembra quando me falou da sua outra mãe? Faça com que saiba que está interessada no que ela disse e quer saber mais. Se a criança ainda lembra e for capaz de falar sobre o assunto, esse pode ser um empurrãozinho necessário para que a lembrança reapareça. Ela pode recomeçar a falar a partir do ponto em que parou, sem perder uma vírgula. Ou pode então querer falar sobre aquilo, ou não se lembrar. Se a criança agir como se não soubesse do que você está falando, ou disser que foi apenas um sonho, ou mudar de assunto, deixe estar. Não pressione. Se a porta não se mexe, não há por que possa fazer para forçá-la a abrir. Se não conseguir fazer seu filho falar mais sobre o assunto, pode encorajá-lo a expressar sua lembrança artisticamente. Para algumas crianças, expressar uma lembrança através de um desenho, através do seu lado direito do cérebro, é mais fácil do que por meio de palavras. Sugire que ele desenhe, pinte, encene através dos brinquedos. Mesmo que ele pareça ignorar suas sugestões, observe seus desenhos e brincadeiras. Se observar que ele está desenhando ou reencenando uma lembrança, mostre interesse pelo que está fazendo. Peça que lhe conte o que se trata. Isso pode reabrir o fluxo da memória. PS. Tome nota. Mantenha um registro das lembranças de vidas passadas do seu filho. Tome nota imediatamente após o acontecimento, enquanto ainda está fresco na sua mente. Registre tudo o que lembrar. As palavras que ele disse, a expressão do rosto, a linguagem corporal, sinais de emoções, o que você disse e as perguntas que fez, como você se sentiu, o que pensou enquanto testemunhava o acontecimento. Anote também o que você e seu filho faziam no momento, o que pode ter acionado a lembrança.
Se ele falar mais de uma vez sobre a lembrança, suas anotações facilitarão a comparação entre as várias ocasiões, em busca de consistência e para registrar detalhes adicionais. Algumas lembranças de vidas passadas nos chegam em fragmentos que não parecem fazer sentido na hora. São difíceis de lembrar depois. Mas se você anotar tudo o que o seu filho disser, poderá perceber que esses fragmentos, quando reunidos, formam um padrão que faz sentido. Anotar pode ser de alguma valia para outros pais também. O estudo de lembranças de vidas passadas em crianças é um campo novo que necessita de muita pesquisa para que se possa entender toda a importância desse fenômeno. Pesquisadores independentes como eu precisam confiar em pais como você para tomar conhecimento de casos. Um relato escrito do seu caso, se pode decidir partilhá-lo mais tarde, será uma contribuição valiosa para essa pesquisa. Por meio dele, outros pais poderão aprender com sua experiência. Guarde as anotações junto com os seus documentos mais valiosos. Quando o seu filho estiver crescido e tiver esquecido totalmente de sua lembrança de uma vida passada, o relato com as palavras exatas que ele proferiu mostrará o grau de percepção que ele tinha quando pequeno. Do ponto de vista de um adulto, sua lembrança de vida passada pode ter um significado mais profundo. Vocês dois ficarão maravilhados ao perceberem que o seu comportamento adulto, suas habilidades, interesses, sua carreira foram previstos pelos inocentes comentários de uma criança de 2 anos. Mas, meus amigos, essa anotação não é para fazer durante o processo, porque isso pode atrapalhar. Terminado o processo aí, você pega e faz a anotação, certo? John Van Dyke. John Van Dyke, hoje, deve ter cerca de 20 anos, isso quando foi escrito o livro. Aos 3 anos de idade, teve uma experiência de vida passada na cidade de São Francisco, em Assis, na Itália. Sua mãe, Alison, mantinha um diário e um álbum de recortes. Quando ficou mais velho, o registro das suas lembranças tornou-se uma fonte de inspiração e de direcionamento para ele, fazendo-o lembrar que recebera as primeiras indicações sobre o propósito de sua vida quando era ainda um menino. John tinha ainda 3 anos quando visitou Assis. Seu livro favorito na época era São Francisco e o Lobo, uma história infantil que contava a vida do notável santo e que ele me pedira sempre para ler e reler. No primeiro dia de Assis, fomos visitar a igreja e depois andamos pela pequena capela, onde São Francisco tivera sua famosa visão de Cristo, que lhe pedira: Francisco, construa uma igreja para mim. Como todos os meninos de 3 anos, cheios de energia, John estava sempre correndo e pelo meio do quarteirão à nossa frente. Quando meu marido e eu viramos a esquina, no caminho para a pequena capela, encontramos John segurando a mão de um monge franciscano, pacientemente à nossa espera. O monge se apresentou e disse que John lhe pedira que fizesse um passeio. O monge parecia confuso, mas obviamente também estava intrigado com a espontaneidade daquele menininho americano, indo a reboque dos 2 anos dos 2 novos amigos. Ficamos perplexos com a conversa que se seguiu. John começou o passeio pedindo para ver certas áreas da capela de que jamais ouvira falar. Era como se já estivéssemos estado ali. Quando chegamos à capela onde São Francisco tivera a visão, John ficou em silêncio por longo tempo, olhando fixamente para a imagem de Cristo. Uma atitude muito incomum para um menino agitado de 3 anos. Quando se despediu do seu novo amigo, estávamos convencidos de que ele tivera uma vida passada em Assis. John e eu montamos um álbum com postais e fotografias dessa viagem. Até hoje é um dos seus bens mais queridos. Basta que eu digo, lembra quando você foi a Assis? E a lembrança volta como se fosse uma torrente que jorrasse daquelas páginas já bem gastas. Aos 20 e poucos anos, João entrou para um grupo de estudantes católicos no Colorado, onde cursava o 2º grau. Viajou para o México 2 vezes para fazer um trabalho missionário junto aos índios Tarahuamara e uma outra vez para o Alasca para trabalhar com aldeões esquimós.
Decidiu dedicar sua vida ao trabalho junto a comunidades carentes do terceiro mundo. Creio que a sua escolha profissional foi determinada por suas experiências de vidas passadas. Ou seja, meus amigos, ele já era um missionário antes de nascer. Ele apenas se conectou a esse passado. De uma seja ou não lembrança, ele teria feito essa vida. Isso apenas reforçou. Como psicoterapeuta de adultos e crianças, creio que as crianças entre os 2 e 7 anos são particularmente aptas a lembrarem-se de vidas passadas, espontaneamente. Nossa tarefa como adultos é respeitar essas experiências e talvez, como fiz com o meu filho, tomar nota dessas lembranças para que a sabedoria não se perca. Muito bonito esse capítulo, não é, amigos? Por hoje ficamos por aqui. Em breve nos encontraremos novamente. Até!